Olá, boa noite, seja bem-vindo ao primeira informação semanal deste mês de agosto. Decorreu esta semana a inauguração do troço de ligação da zona industrial de Rebordosa ao nó da A41, em Gandra. Decorreu também o encontro empresarial de Paredes. Tudo contou com a presença do Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Cisa Vieira. Precisamos, com estes recursos, é de melhorar a competitividade das nossas empresas. E uma das coisas que mais facilita isso são bons acessos entre os locais onde as empresas têm os seus centros de produção e as grandes infraestruturas que nos ligam aos mercados internacionais. E, nesse sentido, a conclusão desta ligação final, destes missing links, como se diz em inglês, é um projeto muito importante que não deixará de ser apoiado pelo plano de recuperação que vamos apresentar à União Europeia. Sim, trata-se de um investimento de ser na ordem dos 600 mil euros. Ainda hoje lançamos um concurso cujo valor base era 5.250.000 mais IVA, portanto para um auditório municipal. Portanto, este certamente não será o maior investimento do nosso mandato. De qualquer forma, é daqueles investimentos que mais gozo e mais vontade deu em iniciar. E isto porquê? Porque era já uma ansiedade há bastante tempo da população, sobretudo aqui da zona industrial. Desde 2011 temos a A41, tínhamos aquela rotunda, mas não tínhamos o nó ligado, e sabemos que perfeitamente nesta altura tudo quanto possamos ser agentes facilitadores para as empresas que neste momento estão a atravessar uma fase complicadíssima, temos a obrigação de o fazer. A inovação nas empresas tem que começar nas escolas, desde o ensino básico ao superior, passando pelo profissional. Fala-se muito da ligação das universidades ao tecido económico e empresarial, mas a este nível ainda temos um longo caminho a percorrer, sobretudo na ligação destas às nossas PMEs. Temos de incentivar a formação contínua. Só com uma cultura de formação contínua será possível acompanhar os desafios e processos de inovação que as nossas empresas enfrentam. Inovação que passa também pela inteligência artificial, pelas tecnologias numéricas e pela robótica. Inovação que deve significar melhores e mais criativos produtos. Inovação que significa melhores empregos e também empregos mais bem pagos. Em Paredes temos condições para sermos mais inovadores. Para Paredes, ambiciamos exatamente um concelho cada vez mais inovador. Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, falou esta semana em conferência de imprensa sobre a aprovação das isenções das taxas de ligação e ramal às redes de água e saneamento. Tivemos a oportunidade de aprovar em sede da Assembleia Municipal no passado dia 17 de julho o regulamento de incentivo que foi aprovado para isentar os marcoenses das taxas de ligação de água e de ramal, e desta forma também damos conta que é com muito gosto que, como Presidente de Câmara Municipal, assumo esta responsabilidade de trazer à Assembleia Municipal e antes à Câmara Municipal este regulamento. É com muita honra, porque este foi um compromisso eleitoral que assumimos em 2017, aliás, está bem plasmado no nosso programa eleitoral, mais concretamente na página 15, onde dizemos que é urgente aumentar as taxas de abastecimento de água e saneamento também ao longo do concelho e isentando naturalmente os marcoenses das taxas de ligação e de ramal. Este regulamento foi um regulamento feito pela nova empresa de advogados e que teve também a colaboração de um economista muito cotado na praça, o Dr. Mota Pinto. E dizemos também que este regulamento teve como base económico-financeira um estudo que fizemos com as Águas do Marco para sabermos quais eram as habitações ou os fogos no município de Marco de Canaveses que estavam em condições de automaticamente se ligar quando este regulamento entrasse em vigor. Vai entrar brevemente, ele foi aprovado no dia 17 em sede da Assembleia Municipal, agora vai ser divulgado também no Diário da República e a partir daí terá efeitos imediatos conforme a lei prevê. Uma boa notícia: 11 cães esta semana foram resgatados pelos bombeiros voluntários de Entre os Rios. 11 cães foram resgatados pelos bombeiros de Entre os Rios. Segundo fonte da corporação, tudo aconteceu no domingo, encontrando-se os animais presos dentro de um tanque de água situado ao lado do aterro de Canelas. Segundo a mesma fonte, o alerta para a corporação aconteceu cerca das 13 horas, tendo os bombeiros deslocando-se para o local
com 10 elementos apoiados por 2 viaturas. À chegada ao local, a mesma fonte confirmou que os animais estavam presos num tanque de água lamacenta e encontravam-se assustados. Os bombeiros de Entre os Rios confirmaram que a operação não foi fácil de executar, uma vez que, além de assustados, os animais estavam agressivos, o que dificultou o processo. Apesar de todos os contratempos, os bombeiros conseguiram resgatar os animais em total segurança. Além dos operacionais, a mesma fonte esclareceu que a operação contou com o apoio e ajuda de um funcionário do local onde os cães estavam. Foi também esta semana que um jovem paraquedista de Paredes perdeu a vida num acidente em Passos de Ferreira. Um paraquedista de Rebordosa, concelho de Paredes, perdeu a vida esta terça-feira na sequência de um despiste de moto em Passos de Ferreira. Segundo fontes bombeiros de Passos de Ferreira, o alerta para a corporação aconteceu por volta das 22h55, tendo o despiste acontecido na Avenida Dona Silvia Cardoso. A vítima foi assistida no local, transferida para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, em Penafiel, mas acabou por não resistir aos ferimentos. No local do sinistro esteve uma viatura dos bombeiros de Passos de Ferreira, com 3 elementos, e a viatura médica de emergência e reanimação do Val do Sousa. Estreou esta semana uma nova rúbrica inserida no Jornal Diário. Pretende levar até si o que há de melhor a nível de turismo, gastronomia, paisagens aqui na região. Esta semana recebemos Joana Aires e Filomena Gomes, do restaurante Degustar e Gostar. Lá está, eu idealizo, eu sonho e depois crio. E o restaurante foi todo pensado ao pormenor. Cada canto tem um pormenor meu ou um destaque meu. Porque lá está, eu queria marcar a diferença não só na comida, porque lá está, como tinha dito, é comida tradicional e regional, como no pormenor da pessoa vir, gostar e ficar boquiaberto quando vê algo diferente. Nós fazemos qualquer tipo de evento, seja os barcampos, seja batizados, comunhões, nós personalizamos cada evento a cada pessoa. E o bar de campo é um evento personalizado ao golfe. Neste caso foi um bar de campo diferente porque o torneio também pedia algo diferente. E por falar em paisagens e passeios, nada melhor do que um no Oporto Buggy Adventure. Tem sido um sucesso nas redes sociais, em tudo que é sítio, vê-se toda a gente no Oporto Buggy. Isso deve-se a quê? Primeiro, à equipa conseguimos neste momento ter a trabalhar. Eles têm sido incansáveis e têm sido uma grande ajuda. E depois, se calhar, pela qualidade dos carros, pela qualidade do passeio da zona que nós temos, porque a nossa zona envolvente é fantástica. Este grande boom destes últimos 2 meses prende-se também muito com o confinamento. As pessoas estiveram muito tempo sem poder sair e agora querem uma atividade que seja segura. Nós temos conseguido promover isso. Pronto, depois a adrenalina e o bom atendimento acaba por ser interessante. A nível de paisagens, o nosso país é lindíssimo, não há muito a dizer, basta ver os comentários. Toda a gente vem a Portugal, desde norte a sul do país, e pronto, nós ficamos muito contentes de promover essas atividades para as pessoas. E porque consideramos uma boa sugestão, aproveitamos e convidamos Tiago Magalhães para a rúbrica no Jornal Diário. Nós não fazemos nenhuma corrida, nós fazemos passeios turísticos, claro que com a adrenalina associada de andar num buggy, e os nossos buggies felizmente hoje em dia são magníficos, são espetaculares e muito seguros. Foi a grande alteração. Nós neste momento só temos Can-Am a nível mundial é a melhor marca neste momento, não só a nível de fiabilidade mas também de segurança. Claro que é um buggy. Para aquelas pessoas que gostariam de ter um buggy em casa, é um bocadinho mais caro que um buggy de outras marcas, mas a realidade é que a nível de segurança, a nível de fiabilidade é sem sombra de dúvida o melhor. A nível dos passeios, nós é mesmo isso, são passeios turísticos.
Se acompanha o Novo Canal, já conhece o ginásio Mais Gym, pois é agora, para além de Valongo, existe também em Gondomar. É caso para dizer menos desculpas e mais gym. A ideia está implementada há muito tempo, que é termos um crescimento sustentado através do estudo que fazemos no mercado, e surgiu esta oportunidade de adquirirmos este espaço, que foi adquirido em março, mas por causa do confinamento e as obrigações tivemos que estar encerrados. Voltamos a reabri-lo em junho, no dia 1, e estamos a fazer todos os possíveis para dinamizar o melhor possível o espaço. Em relação às novidades que temos, mantemos sempre o conceito do Mais Gym de Valongo, que no fundo que é a nossa forma de estar no mercado, e a partir daí acolhemos o sócio o melhor possível e fazemos por isso. Esta quinta-feira, o Governo anunciou uma nova lei para a reabertura de bares e discotecas. Recebemos aqui em estúdio, no Jornal Diário, Vítor Celinho, em representação do Discoteque Friamundo, Grupo Escada, para saber a sua opinião. E a questão, quem vai à discoteca normalmente é para dançar. Sim, para dançar. Como é que vocês vão conseguir captar os clientes? Aliás, havia outra solução. Havia a solução do género. Se nós tivéssemos horário maior, podíamos fazer animação. Vários tipos de animação, desde mágicos, uma noite mais teatral, por assim dizer. Agora, mais temática? Sim, mais temática também. Agora, desde o momento que é até 1 da manhã, nós nem pensamos sequer abrir a casa. Portanto, nem passa por a opção abrir? Não passa por a opção abrir a casa. As pessoas também têm que ter a noção que uma abertura de portas de uma discoteca não é assim um valor tão baixo quanto isso. Os valores são altos, existe staff, existe uma equipa de segurança, existe licenças, existe a senhora da limpeza, existe fornecedores, existe imensa coisa para pagar. E em jeito de término deste Informação Semanal, tenho já na minha companhia Diogo Meireles, que, como é habitual, está cá para nos trazer e comentar temas que são vários. Esta semana, a ONU destacou 5 municípios portugueses por terem políticas inovadoras em relação à Covid-19. E tu queres falar sobre isso também? Sim, é um motivo de orgulho, mais uma vez, o facto de Portugal ver 5 municípios premiados por terem tomado medidas inovadoras no combate à Covid. E um dos concelhos que foi premiado é precisamente o Porto, por ter isentado parcialmente as tarifas de água, de saneamento e de resíduos urbanos. Isso foi uma das medidas de muitas outras que o município do Porto tomou e que podem ser aproveitadas pelos outros concelhos, não só aqui do Distrito de Porto, mas a nível nacional. Também as medidas tomadas pelos outros concelhos que foram considerados inovadores, nomeadamente Sintra, Lisboa, Vila Nova de Famalicão e Braga, que, entre várias medidas, posso destacar o adiamento do pagamento de rendas de equipamentos municipais e também o facto de, no caso de Braga, de Famalicão, aliás, ter comparticipado a renda de municípios de agregados familiares que tiveram perda de rendimento. Isto são alguns exemplos de medidas que podem ser aproveitadas pelos vários municípios portugueses. É importante referir que nesta lista encontramos Barcelona, Londres, portanto é sem dúvida um motivo de orgulho para Portugal ter 5 municípios a representar. Sim, ainda para mais sendo a ONU uma entidade prestigiada, uma entidade que analisou, fez uma análise a nível mundial e Portugal ter esse destaque apenas com 5, podíamos falar que era apenas 1, que era 2, mas não, 5 já é bastante representativo, sendo que foi uma análise global e isso é um motivo de orgulho. Uma forma também dos governos locais e regionais imporem-se e mostrarem o seu valor. Sim. E o quão são importantes. Foi um momento para evidenciar que quem está mais próximo da população são medidas que muitas vezes até são mais rápidas, respondem mais rápido àquilo que as pessoas precisam e é
um pilar muito importante da administração pública, porque muitas das vezes a administração central não consegue responder de uma forma tão atempada, não conhece tão bem o terreno como os municípios e como as freguesias conhecem, e a ONU, mais uma vez, destacar por ter premiado os municípios e não focar-se apenas nos países, que é para mostrar a importância da administração local. Queres falar também do Conselho Nacional da Juventude, que apresentou um pacote de medidas económico-social? Sim. Aproveito para referir ao Conselho Nacional de Juventude, o pacote de medidas de recuperação económica e social para a juventude, que é essa... E a importância deste Conselho também. A importância do Conselho, não só por auscultar os jovens, portanto, rapidamente lançaram um inquérito para perceber quais é que foram os impactos do Covid na vida da juventude e quais é que foram as grandes mudanças e os novos desafios que a juventude enfrenta e quais é que são as principais preocupações que nós temos de ter em conta nos próximos 3, 6 meses, para tomarmos ações também imediatas. E não só ficaram pela auscultação, mas também apresentaram propostas e já apresentaram a vários grupos parlamentares, com assento na Assembleia da República, todos os partidos, também às câmaras municipais, que é um sinal de que a juventude não só está do lado de evidenciar o que faz falta, mas também apresentar soluções. Porque muitas vezes nós achamos que a juventude apenas reivindica e não apresenta direitos, propostas. E não apresenta propostas. E depois, às vezes, nós até pensamos que apresentam propostas e que não têm sentido nenhum. E é completamente o oposto. Todas as propostas que apresentaram fazem todo sentido, são muito pertinentes e eu até posso destacar uma delas, que é para fazer essa publicidade, e também a Juventude Popular concorda com esta medida que vou agora passar a anunciar. E para as pessoas também perceberem que estás aqui a falar, mas nos vais dizer algumas das medidas que falaram. Sim, até duas delas. Uma delas tem a ver com a aposta na saúde mental, reforçar nos serviços de ação social das instituições os serviços de prestação de cuidados de saúde mental, não só saúde física, mas também mental, que é algo que nós muitas vezes até descuramos, e saúde é saúde, seja ela mental ou física, temos de estar a 100%. Se uma delas falha, nós não estamos efetivamente bem. E a outra tem a ver com a habitação, que é reforçar o financiamento e a autonomia, mais uma vez aqui, dos municípios, descentralizar para os municípios não só as verbas, como também as decisões, para programas de renda acessível e de renda controlável para os jovens e para a juventude. Estas são dois exemplos de medidas que foram apresentadas pelo CNJ. Mas achas, eu por exemplo tenho a sensação que nesta fase pandémica os municípios e as autarquias reforçaram em muito a ação social e aquilo que o departamento e aquilo que estavam a fazer. Tiveste essa impressão também ou não? Sim, a ação social, a parte da coesão social, os apoios às pessoas que ficaram mais vulneráveis, ficou mais vincado, como não poderia deixar de ser. Há prioridades e a ação social foi uma prioridade, e notou-se que da parte dos municípios houve uma alocação de recursos, não só recursos humanos, como também recursos financeiros para esse setor. Muito bem, Diogo. Eu sei que é um pouco suspeito responderes a isto, mas achas que a juventude está cada vez mais ligada à política e interessada em política? A juventude está mais interessada na política. Não posso dizer que quer fazer política nos meios tradicionais. Quer inovar. Quer inovar, até quer participar na política por meios que não são aqueles que nós costumamos observar, através das juventudes partidárias, porque não é preciso estarmos todos nas juventudes partidárias. Cada um tem o seu interesse, cada um tem as suas oportunidades. Há várias associações, há várias instituições políticas e também elas políticas apartidárias em que a juventude pode participar, porque o que é importante é que nós sejamos cidadãos ativos. E, sobretudo isso, não é sermos todos políticos, é sermos cidadãos ativos. Se todos formos cidadãos ativos... E ter pelo menos um interesse pela política e por aquilo que acontece em Portugal. Sim, sim. Muito bem, continuamos na juventude, desta vez com a Federação Nacional das Associações Juvenis. Sim, é outra instituição, também de representação nacional, sendo que o CNJ
o âmbito é transversal à juventude, a Federação Nacional das Associações Juvenis é mais direcionada para o associativismo juvenil, mas nós sabemos que muitos jovens, e ainda há pouco estávamos a falar da participação da juventude, pode ser através do associativismo juvenil, que acaba por ser uma escola de cidadania. Muitas das vezes os projetos que desenvolvem têm um impacto muito interessante na comunidade, e também aqui a FNAS deu o exemplo, também fez a auscultação dos problemas do associativismo juvenil e também apresentou medidas especiais nesta época do Covid-19. Porque o associativismo juvenil permite que não só a juventude possa crescer enquanto cidadãos e também enquanto pessoas, porque a atividade que eles fazem nas associações também serve para eles crescerem, e muitos dos projetos que desenvolvem, os municípios muitas das vezes não têm essa capacidade de desenvolver esses projetos, e se as autarquias investirem, se apoiarem o associativismo juvenil, vão estar a beneficiar e vão estar a investir na capacitação dos mais novos, e vão também investir em novas ideias. Em novas ideias, em projetos que vão ter impacto na sua comunidade. Diogo, eu vou atrever-me, e espero que não te importes, a trazer um outro tema aqui para a conversa, que foi esta semana o Governo lançou a lei para a reabertura dos bares e discotecas, e eu gostaria de saber a tua opinião relativamente a essas novas medidas. É uma medida muito controversa, porque os restaurantes podem ficar abertos até à meia-noite. Fecham portas à meia-noite, às 11, e no caso dos bares e das discotecas é mais cedo. Portanto, nós antes íamos ao restaurante e depois íamos para a discoteca, agora parece que a estratégia é ser o contrário. Parece uma medida descabida. É certo que nós temos de olhar para o negócio dos bares e das discotecas, sim. Agora, não é avançar com legislação que não tem um enquadramento nenhum, que não faz sentido rigorosamente nenhum. Achas que foi simplesmente para tapar olhos, digamos? Completamente. Foi tapar um buraco, e que não vai, é uma medida que não vai servir para grande coisa. Não é uma medida efetiva, não é isto que esse setor precisa. Sim, por exemplo, nós ontem tivemos cá no Jornal Diário um representante de um grupo de discotecas aqui da região, à qual referiu que não irão abrir, porque não compensa, porque tem imensas despesas de fornecedores, de limpeza, de seguranças, e então não compensa abrir devido a esse horário à qual ninguém aqui em Portugal está habituado. É certo que o Governo teria a melhor das intenções a apresentar essa medida, mas também é certo que não responde àquilo que esses comerciantes, que as pessoas, que os agentes dos bares e das discotecas neste momento precisam. Mas valia a pena dizer, nós ainda não estamos em condições de apresentar uma solução que vos sirva. Mais valia a pena fazer isso, admitir que ainda não há solução, do que apresentar algo que é completamente descabido, e que o que é que vai acontecer? Muitos dessas discotecas, como acabaste de referir, muitos desses serviços, pura e simplesmente não vão abrir portas. Portanto, acaba por não ser mesmo solução rigorosamente nenhuma. E sim, confesso que é um setor em que é difícil arranjar uma solução, porque são sempre espaços fechados, e é muito complicado nesta fase arranjar uma solução para esses serviços. Muito obrigada, Diogo, por mais uma informação semanal. Aproveito para te desejar boas férias, a ti e ao Pedro Marques Pimenta, que não está cá hoje, mas o Informação Semanal entrará agora de férias e voltará em setembro com uma visão mais fresca, como toda a programação do Novo Canal. Continua a acompanhar o Novo Canal neste mês de agosto, porque a programação também promete. Quanto a mim, resta-me desejar-lhe uma boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.